dos fármacos ergogênicos hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade, né? Até, inclusive, né, essa pilha de livro que tá aqui, eu vim de uma época, né, há 20 anos atrás, que creatina era proibido. Conversando aqui com o Jorge, aqui nos bastidores, creatina era proibido na minha época, né? Quem dera ter uma testosterona na época, uma nandrolona, um derivado, algum fármaco ergogênico, alguma coisa, que se pudesse ter acesso. E se você tivesse acesso a isso, você nem sabia como usar, entendeu? Exame, controle, monitoramento, que nem sabia o que era. Eu nem tinha ideia, né? E hoje é engraçado porque tem alguns locais no Brasil que você vê academia... E o cara chega com a seringa, aplica e vai treinar no meio, sim, né? No limpo da carota. Pra você ver, né? Hoje a gente tem um médico, né, que eu acompanho, já fiz curso com ele, já que chama Lucas Caseri, né? Inclusive tem um livro dele aqui que ele fala, né? Nem fazendo apologia, nem demonizando, né? Simplesmente você monitorando o seu paciente para que ele faça a coisa certa, né? Então, o que acontece? Hoje, lógico, deixando bem claro que eu não faço essas prescrições, isso daí é atribuição médica. Tá? Mas chega muita gente com já o protocolo, com as condutas definidas, que vai estar usando. Que tá usando. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o olho pro cara? Vou chamar a polícia? Vou chamar o bombeiro? Vou chamar o Batman? Não. Irmão, você vai usar isso aí? Vou. Falei, cara, pelo amor de Deus, faz a coisa certa. Entendeu? Então, hoje nós somos preparados profissionalmente para essa área para não deixar o cara fazer porcaria, para não deixar o cara fazer merda. Lembrando que prescrições não saem da minha caneta nem do meu carimbo, mas eu tenho que orientar o cara a fazer a coisa certa, a tomar a decisão certa, né? Porque hoje a presença de fármacos ergogênicos hoje é comum, é normal. Antigamente, né, se falava em anabolizantes, falava sobre os esteroides sintéticos, né? Até hoje, o profissional jogava água benta em cima do cara, falava que o cara tava com o demônio, que tava incorporado ali pelo diabo e mandava ele embora, entendeu? O que o cara fazia? Ele saía ali do consultório, falava, eu vou usar de qualquer jeito. Aí você viu o cara cheio de colateral, o cara cheio de doença, o cara cheio de problema. Hoje não, hoje a gente tem que ter a capacidade profissional para não deixar o cara mais fazer isso, né? Então isso daí, hoje é se falado abertamente, em redes, podcasts, em cursos, entendeu? Por exemplo, hoje tem uma especialização que é o Bodybuilder Coach ali aqui na Uniguaçu, que é uma das melhores especializações do Brasil, entendeu? Então, onde vários profissionais têm acesso a essas informações, por quê? Porque hoje nós estamos sendo preparados para essa evolução da medicina esportiva, porque nós temos que ter o conhecimento. Você acredita, né? Você acredita então que dentro de pouco tempo isso vai ser um assunto normal, aberto? Vai ser normal. Lógico, relativizado. Sim. Relativizado, né? Exatamente. Mas você acredita que daqui a algum tempo vai ter lá um médico que vai falar, olha, vem cá que eu te receito algo que vai te ajudar e tudo mais. Hoje, em grandes centros, isso já é comum. Por exemplo, tem um profissional que eu acompanho, que ele é meu professor, sempre converso com ele, fiz vários cursos com ele, que é o Márcio Bassi, né? Então, ele tem critério, ele prescreve, né? Ele tem muita briga lá com o Conselho Federal de Medicina dele, mas hoje ele faz a prescrição consciente, ele monitora, entendeu? Ele monitora. Por quê? Porque o paciente, volta e meia, se ele não consegue com o médico, ele vai num coaching, ele vai no educador físico, ele vai lá na vendinha lá do Paraguai, ele vai buscar. Ele vai pegar. Dessa forma ainda é ilegal. Sim. É ilegal. Porque, assim, isso que eu queria te perguntar, a questão da legalidade. Até que assim, ponto é legal e até que ponto é crime? Então, isso é briga, hein? É briga, porque assim, o que acontece hoje, os médicos, fisiologistas, endocrinologistas, que são realmente preparados, tá? Preparados, né? Formação não tem nada a ver com capacitação. Muitas vezes o cara é formado, mas ele não é capacitado, tá? Por quê? Porque hoje a parte médica, que são responsáveis pelas prescrições, ele foi formado para tratar doença. Ponto. Sim. Ponto.
Então, o que acontece? Quando ele quer se especializar numa determinada área, ele vai em busca daquela residência, daquela especialização, seja otorrino, seja gineco, seja nefro, seja cardio, qualquer área. E hoje tem a parte da medicina esportiva, beleza? Então, o que acontece? Muitas vezes as informações que estão na rede chegam muito antes na pessoa do que nele. Sim. Foi o que eu falei para você. Então, se você não estiver preparado para aquela determinada área, a pessoa que vai atender com você te dá aula. Sabe mais do que... Exatamente. Acaba atualizando o profissional. Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? Aí entra a questão do ego. Irmão, cara, não é minha área. Vou passar você aqui para um colega que possa te ajudar, entendeu? Aí vai dar questão da formação. Não, vou encaminhar para quem? Pro endócrino. Chega lá no endócrino, aquele endócrino passou a vida dele inteira tratando de hipotireoidismo e de diabetes. Chegou na parte de hormonização estética, ele também não vai saber, entendeu? Então não é formação que vai garantir um bom atendimento. Tá, mas então o buraco é bem mais embaixo. É bem mais embaixo. Eu quero usar. Eu vou chegar para um médico e vou dizer assim... Doutor, eu não tenho doença nenhuma. Eu quero shape, eu quero Dorateston, eu quero ficar monstrão. Não tem nada a ver com a área que ele foi levantado para atuar. Exatamente. Porque esse tipo de medicamento, ele é para uma pessoa que tem problema. Problema hormonal, problema de crescimento. Exatamente. Vamos falar especificamente do grupo dos elementos da testosterona. Dentro do grupo da testosterona ali, nós temos vários ésteres, tá? A testosterona é o hormônio que ele é produzido pelo homem, tá? Pelas gonadotrofinas, né? Principalmente ali pelo estímulo do GnRH, que é uma resposta hipotalâmica hipofisária que vai ajudar você a produzir testosterona e vai ajudar você a produzir gametas, espermatozoides, tá? Então essas são as gônadas, essas são as responsabilidades disso daí, a produção de LH, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, beleza? Beleza. Então nosso organismo produz, na média de 50 a 60 miligramas por semana, tá? Isso num exame, né, numa coleta de testosterona total, vai nos dar um nível aí entre 400 nanogramas a 600 nanogramas por decilitro. Masculino e feminino? Não, feminino é diferente. Feminino, mulher produz na média de 3 a 4 gramas de testosterona por semana, enquanto o homem produz a média de 60 a 70, vamos te falar assim. É por isso que as modelos, as paniquetes, né? Injetavam testosterona. Exatamente. E não isso você falando testosterona. Tem outros dois grupos, né? Que são os grupos dos elementos que tem ali os fármacos 19-nor e tem os grupos DHT, que são os derivados, tá? Mas se falando da testosterona, dentro da testosterona tem enantato, cipionato, propionato, decanoato, isocaproato, tá? Aonde cada elemento desse vai ter uma determinada meia-vida, ou seja, é um tempo de aplicação, elevação plasmática, ação e queda plasmática. Então, ele tem um tempo de ação, tá? Então, ou seja, se um profissional olhar lá, não saber prescrever o determinado princípio ativo, você já não vai conseguir alcançar o ambiente anabólico que aquele paciente precisa para ele, né, fazer o que o organismo dele teria que fazer com aquela determinada testosterona. Mas então tem que ser um exame muito aprofundado, muito minucioso. É assim. Para poder identificar isso daí. Eu lembro, só pegando um gancho aí, que o Vitor Belfort, na época do UFC, teve toda uma polêmica que ele fazia a reposição de testosterona, né? Então, porque assim, TRT é uma coisa, uso de testosterona para fins estéticos é outra. TRT é você dar um determinado éster de testosterona para ele para manter níveis fisiológicos até 800 nanogramas por decilitro, tá? Então, o que acontece? Isso é TRT. Para tratar principalmente uma doença clínica que se chama hipogonadismo, tá? Deficiência, né, de libido, e tá falando em libido que os homens ficam loucos, né? Teve gente que já se mexeu lá. Falou em libido, o cara fica louco. Mas uma TRT nada mais vai ser clinicamente voltada para isso. Ele não traz benefício estético nenhum. Vai melhorar o teu rendimento, tua performance, tua disposição, tua imunidade, né, tua libido. Se encaixaria num doping para uma competição, por exemplo? Olha,
não bate assim, não é que não bate doping, é porque geralmente hoje é difícil você encontrar um produto puro, sempre vem alguma coisa assim junto com isso daí. Mas mesmo assim, uma pequena porcentagem sempre tem. Exatamente. Aí o que acontece, né? Bateu acima de 800 já é um nível suprafisiológico, aí já não é mais TRT. Se você quiser um fármaco ergogênico para você ter benefícios estéticos, são níveis suprafisiológicos, tá? Então pode ter certeza que a tua testo vai ter que estar acima de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, né? Porra, tudo isso. Se você quer benefícios estéticos, a tua testosterona ela tem que estar elevada e muitas vezes combinada com algum outro tipo de fármaco. Só que toda vez que você sai desse eixo de produção normal, algum colateral vai acontecer. É isso que eu ia perguntar agora. Algum colateral vai dar. Isso que é o preocupante, Evandro. Né?